Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Souza e no vídeo de hoje vamos falar melhor sobre a nova série da DreamWorks, especificamente da nova série de Kung Fu Panda. Nela, obviamente, temos mais uma vez o nosso protagonista Po, e agora ele vai ter mais uma missão de salvar a China. Mas a pergunta que não quer calar é, será que essa série é boa? Será que ela estragou a franquia de Kung Fu Panda? Será que ela realmente vale a pena pra gente assistir? Ô, meu amigo, não se preocupa, prepara aquela pipoquinha gostosa aí nessa casa, senta no sofá, deixa seu like aí embaixo e vem comigo falar sobre tudo que eu achei da série de Kung Fu Panda. E bom, né, eu confesso que eu tava um pouco desanimado com essa série, e recentemente, né, os filmes da DreamWorks têm sido bem ruins, e na minha opinião, Kung Fu Panda já deu o que tinha que dar. Não acho que tenha que ter mais nenhum outro filme, pra mim acabou ali no terceiro. E agora, com a possibilidade dessa série, eu tava com bastante medo, assim, do jeito que a DreamWorks tá hoje em dia, será que ela vai estragar essa franquia maravilhosa? Ainda mais com uma série, né, que tudo pode acontecer nessa série. E bom, né, vamos lá. Senta aí, prepara o fôlego, e agora eu vou falar tudo que eu achei com spoilers da nova série de Kung Fu Panda. A primeira coisa que eu quero começar falando, que eu especificamente achei que foi um ponto positivo, em relação que essa série é totalmente diferente daquela outra série de Kung Fu Panda. Não sei se você sabe, mas sim, existe uma série original de Kung Fu Panda, então especificamente em cada episódio acontecia uma história diferente, um problema diferente que o Po teria que resolver em cada episódio junto com os Cinco Furiosos. Enfim, era uma série que eu achava bem legal de assistir, especificamente estava com um pouco de medo se isso iria acontecer aqui. Ou, na verdade, né, não um pouco de medo, porque daí teria certeza de que seria uma série boa, ou melhor, que teria menos chances de ser uma série ruim. E daí não foi o que aconteceu aqui. Por um lado, achei que foi algo legal, porque não seria a mesma coisa repetitiva daquela outra série, e ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de medo por causa dessa questão de então significa que eles estão criando uma nova história do zero. Será que vai ser uma história boa? Será que vai ser uma história legal? Será que vai ser uma história que não vai estragar a franquia de Kung Fu Panda? Ou pelo menos, na minha opinião, acho que é a melhor franquia que a DreamWorks já fez até agora. Mas eu falei DreamWorks. Então tá, né, dou o play ali no primeiro episódio, que inclusive esqueci de falar, né, essa série tá disponível lá na Netflix pra você assistir. No caso, então, tem bastante acessibilidade pra gente, né? Imagino que hoje em dia todo mundo já tem a sua Netflix. Então, basicamente, quando eu fui ali dar o play no primeiro episódio, eu gostei que apenas em 20 minutos a gente já conseguiu entender tudo o que iria acontecer, a história que iria girar em torno dessa série. Mas então, basicamente, acontece que o quê? Pra te dar um contexto aqui no vídeo. Aí nessa série tá nos dizendo que existem 4 objetos que foram responsáveis por, então, fazer a divisão do mundo. Eu não sei se você sabe, mas há muitos e muitos anos atrás, o mundo inteiro, de acordo, então, com muitos cientistas, era apenas uma coisa só. E isso realmente aconteceu, então, na vida real. Então, especificamente por conta das placas tectônicas, que daí, enfim, dividiram o mundo, e é o que a gente sabe hoje em dia. E a diferença é que aqui no universo de Kung Fu Panda aconteceu um pouco diferente isso. Porque foi dito que 4 animais queriam, então, cada um controlar uma parte do mundo, e eles, então, fizeram essa divisão com alguns objetos mágicos que eles criaram. E por isso que, então, já é nos introduzido que o Po teria que proteger um desses objetos. Na verdade, nem deu muito tempo da gente se aprofundar melhor nesse assunto, porque logo nos primeiros minutos já acontece a porradaria, o objeto que o Po seria responsável por guardar já é logo roubado, e por isso que a gente não conseguiu ver muito do Po tentando proteger aquilo. Mas uma coisa que me incomodou um pouco nesse primeiro episódio e também no decorrer da série, que parece que o Po, ele não evoluiu nada lá do primeiro filme, sabe? Mesmo a gente sabendo que o Po é um pouco atrapalhado, né, divertido, engraçado, eu ainda acho que aqui nessa série ele ficou muito disso, sabe? Pareceu que lá no final do terceiro filme aconteceu toda aquela evolução dele, né? Eu acho que principalmente foi ele no terceiro filme que teve essa virada de chave, aqui, então basicamente ele se tornou o novo mestre Oogway, vamos dizer assim, o novo mestre de Kung Fu, né, o dragão guerreiro supremo, não sei do que. E por isso que eu até cheguei a me perguntar sobre isso, já que na minha cabeça não tava fazendo muito sentido ele agir dessa maneira. Isso que daí eu me peguei pensando de, será que esse filme na verdade se passa antes do terceiro filme, do segundo? Mas aí não, fica bem claro ali nos primeiros minutos aí do primeiro episódio, isso se passa depois do terceiro filme. Parece ali o Kai em um dos flashbacks ali, na verdade é o Po contando a história dele, mais ou menos. Enfim, é isso que importa agora. De qualquer maneira, isso não chegou a me incomodar tanto assim, porque eu sei que o Po, ele age mais ou menos dessa maneira, que especificamente nessa série ele esteja demais em relação sobre isso, que na verdade eu até fiquei pensando se era em relação, a Netflix queria fazer uma série infantil sobre isso, mas na verdade não, porque a história geral dessa temporada é bem séria mesmo, não é algo infantil nem nada do tipo. Chega até a me surpreender em alguns momentos, porque realmente acontecem cenas bastante fortes, e especificamente, né, pra mim não seria forte, mas eu acho que pra uma criança assistir seria um pouco, calma aí. Mas ao mesmo tempo, né, do jeito que a gente conhece o universo de Kung Fu Panda, onde obviamente tem
lutas, né? Tem temas bastante pesados, né? Que a DreamWorks não se importa, assim, de passar por cima. Eu abracei tudo isso e ficou por isso mesmo. Então toda essa questão aí não chegou a me incomodar tanto, mas foi um ponto que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Então daí os vilões aí dessa série decidem roubar aqueles outros objetos, então que eu tinha dito antes. Daqui a pouco eu falo melhor sobre essa questão dos personagens novos aí que aparecem. Mas eu quero chegar especificamente lá no quarto, quinto episódio. Eu não sei se você chegou a perceber, mas essa série, então, a temporada pelo menos tem 11 episódios. Quando chegou ali no quarto e quinto, do jeito que a história tava caminhando, eu achei bastante enrolada aí essa parte. E a gente já tinha chegado no meio da temporada e basicamente nada tinha acontecido. Na verdade, bastante coisa chegou a acontecer, só que ao mesmo tempo não foi relevante pro decorrer da temporada. Porque na minha cabeça eu pensei que essa história seria então apenas nessa temporada, mas na verdade não, né? Porque a gente vai ter uma segunda temporada então dessa série. Mas lá no final do vídeo eu falo melhor sobre isso. Mas então, só pra entender melhor, eu na minha cabeça pensando que isso seria apenas uma única história em uma temporada, tava achando bastante enrolado. E na verdade, parando pra pensar, né, mesmo tendo uma continuidade de 2, 3 temporadas contando essa única história, acho que ainda assim ficou um pouco enrolado. Porque ao todo, nessa temporada inteira, apenas 2 desses 4 objetos então foram encontrados pelos vilões. E eu acho que ficou nessa montanha russa de uma hora tá divertido, outra hora tá legal e outra hora só tá chato. Mesmo achando que acontece bastante equilíbrio nos episódios, é que não necessariamente é uma temporada chata que nada acontece, pelo menos isoladamente em cada episódio. Só que daí quando a gente vai analisar a temporada como um todo, alguns eventos que aconteceram foram simplesmente desnecessários, sabe? Isso que eu acho que a série poderia ter sido um pouco enxugada em relação sobre isso. Acho que ao invés de 11 episódios poderiam ter feito muito bem 8, ter cortado um pouco desses detalhes aí que no geral acabaram que não serviram pra nada. Estamos gostando bastante de algumas cenas que, enfim, tiveram tanta importância no final da temporada. Claro que então com essa possibilidade agora de uma continuidade, né, da segunda temporada dessa série, talvez esses momentos tenham alguma certa importância. Eu tô torcendo muito pra isso, né? Mas como eu tinha dito antes, né, do jeito que a DreamWorks tá hoje em dia, basicamente, né, só produzindo coisa ruim, continuação desnecessária, eu tô com um pouco de medo em relação sobre isso. Tô achando a série bastante legal até agora, tô nervoso com essa questão da segunda temporada. Mas enfim, agora falando melhor sobre esses personagens novos que entraram. Sim, basicamente todos os personagens aí, tirando o Po e o pai dele, são personagens novos. E os que eu mais gostei especificamente foi em relação aos vilões. Na verdade, a gente vai ter 3 vilões aí nessa série. 4, na verdade, agora parando pra pensar. De 2 deles, que seria o imperador aí da China e aquela macaca lá, que eu não lembro o nome. Meio que ela fosse uma feiticeira lá. Enfim, não vou me aprofundar muito nos 2, porque afinal nem foi dito assim muito sobre eles. Os 2, no geral, pelo que deu a entender no final dessa temporada, não são vilões, nem esses outros 2 vilões que eu vou falar agora. Foi basicamente, então, esses 2 irmãos aí, essa, sei lá que espécie de bicho eles são. Mas eu gostei muito deles, porque os 2 foram um núcleo muito interessante. A Branquinha ali, em um episódio, é mostrado um pouco da história dela, e a gente vê que ela ficou 15 anos presa em uma prisão, e por isso que nessa temporada ela age, assim, bem maluquinha da cabeça. A gente também tem o irmão dela, que seria o sensato ali dos irmãos, como sendo o irmão mais novo, que inclusive rende bastante piadas engraçadas entre ele e a própria irmã. E por isso que uma hora da série eu me peguei torcendo pra que os 2 conseguissem vencer o Po. Sério, foi algo assim bem aleatório. No início da série, pelo menos, você fica olhando, e ao mesmo tempo você fica assim, nossa, né, ai, personagens meio chatos, né, são os mesmos vilões que o Kung Fu Panda tá acostumado a fazer. Só que ao mesmo tempo, quando a gente tem esse episódio onde a gente vê a história, então, principalmente da irmã, o irmão fica meio assim apagado, mas ao mesmo tempo ele é interessante. Eu pelo menos criei um afeto pelos 2. Acho que é muito interessante eles explorarem melhor esse lado, a vilania deles especificamente, ainda mais porque então os 2 vieram lá da Inglaterra. Enfim, tem bastante história pra contar dos 2, principalmente agora desses planos maléficos que eles têm pra fazer, que agora eles querem encontrar aqueles outros 2 objetos lá daquele início da história que eu contei no início do vídeo. Acho que por enquanto nessa primeira temporada eles foram super bem desenvolvidos, assim também como uma outra personagem que na verdade estaria ajudando o Po nessa temporada. Então especificamente, se eu não me engano, se chama Blender. Realmente eu sou péssimo em decorar nome, mas então ela seria uma cavaleira, né? Cavaleira, enfim, da Inglaterra. Ela então estaria entre missão de pegar esses 2 carinhas aí que seriam os vilões principais. E no meio dessa aventura ela acaba se encontrando com o Po, que de início ela é bem séria, ela é totalmente o oposto do Po, até literalmente, né? Porque os 2, querendo ou não, são uma espécie de urso. O Po então seria um urso panda e ela seria um urso pardo. Mas em relação sobre ela, eu acho que foi totalmente diferente daquela coisa dos vilões. Quanto eles, eu me diverti bastante assistindo. Eles tiveram um crescimento bastante linear. A gente começou não se importando com os 2 e depois, pelo menos, né, amando os 2. E ela, pra mim, foi aquela coisa de montanha-russa. Primeiro ela começa assim, meio, né, chatinha, meio séria. E acontecia coisas onde ela virava amiga do Po, mas depois acontecia alguma coisa e eles desviravam amigos. Viravam, essa palavra existe, afinal. E eles voltavam a ser amigos e, enfim, ficou essa coisa de vai e volta, vai e volta. Então que a gente chega lá no final da história e a gente descobre, então, que ela basicamente estava mentindo pro Po. Que, na verdade, ela não é uma cavaleira, e sim o irmão dela que era. E
também é nos dito que o irmão aí dessa personagem, especificamente, morreu por causa dos vilões ali do filme. Enfim, eu fiquei realmente impressionado com essa questão dos detalhes dos personagens. Não tava esperando que eles seriam tão profundos com essas histórias de origem, mesmo achando a história dos vilões bem mais interessante que a dessa personagem. Eu acho que ela ainda tem muito a ser explorado nessa segunda temporada, principalmente que agora pelo final deu a entender que eles sairiam da China. Na verdade ficou bem claro que eles iriam sair da China, e eu acho que eles estavam indo então para a Inglaterra para se vingar lá da rainha. Enfim, daí é uma outra história, até posso comentar melhor em algum outro vídeo. Mas o importante mesmo é que ela ainda tenha muito a ser desenvolvido, principalmente então com essa questão do irmão dela, que ficou muito claro, né? Ela carrega um grande peso porque ela se sente culpada pela morte dele, e eu acho que então tudo isso vai ser visto melhor lá na segunda temporada. Mas então agora, fugindo um pouco desse assunto, eu quero agora comentar melhor sobre o ponto de algumas coisas que eu não gostei. Como eu tinha dito antes lá no início do vídeo, eu achei o Poe meio assim, molenga, comparado com a evolução que ele teve nos outros filmes. Como eu também tinha dito antes, ficou bem claro que essa série se passa logo depois do terceiro filme. Na verdade, logo depois não, né? Mas pelo menos algum tempo depois desse terceiro filme. Por isso que eu fiquei bastante em dúvida sobre o porquê que os 5 Furiosos não tinham aparecido. Até mesmo o Mestre Shifu, que foi o mestre do Poe, eu fiquei só boiando, sabe? Porque todos aqueles conflitos poderiam ter sido resolvidos muito mais facilmente, sendo muito mais interessantes também, e os 5 Furiosos estivessem ajudando o Poe e essa amiga dele. Porque o que deu pra gente entender é que esse objeto, então, que os vilões do filme conseguiram, foi uma luva aí mágica que, enfim, é um super poder pra eles de super força, basicamente. Não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu acho que se os 5 Furiosos tivessem aparecido aí, então, ajudar o Poe nessa missão, a gente conseguiria ver muito mais que esses vilões são bastante habilidosos, já que fica bem claro, então, que eles são, principalmente agora com essa luva mágica, então eles têm muito mais poder, até mesmo quase matando o Imperador no final da temporada, derrotando o Poe até mesmo várias vezes, e por isso eu acho que poderia ter ficado um pouco menos repetitiva essa questão. Os vilões, então, atacando o Poe e a amiga, e ficar nesse vai e volta de, derrota os vilões, aí eles conseguem fugir, daí bababá, esse ping-pong, assim, repetitivo, que eles não tinham história nenhuma pra contar. Mas então agora, de qualquer maneira, assistindo essa temporada ao todo, eu acho que então é uma série que tem ainda muito potencial. Acho que então agora, na segunda temporada, ela vai ser muito mais desenvolvida, por isso que então, pra você não perder mais nenhuma crítica minha sobre essa série, qualquer novidade, enfim, que sair, já se inscreva aqui embaixo no canal e também já ativa o seu sininho pra garantir isso. Aproveite e já clica em um desses vídeos que estão aparecendo aqui no meu lado pra continuar nessa maratona aqui do canal. Então, de qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!